Brasil e França devem fazer uma nova declaração climática. O presidente Lula vai estar na França nessa semana. Na visita, os países devem anunciar, então, uma nova declaração climática. Ao todo, os líderes devem assinar 20 atos bilaterais envolvendo acordos de cooperação em vacinas, segurança pública, educação e ciência e também tecnologia. No dia 8 de junho, Lula deve participar em Mônaco de um evento com foco na utilização econômica e mobilização de financiamento para a conservação dos oceanos. Quem chega aqui no Conexão para analisar esse tema é o professor titular do Instituto de Estudos Avançados da USP e co-presidente do painel científico para a Amazônia, o professor Carlos Nobre. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Vamos conversar. Professor, é claro que para ter uma ação prática é preciso ter acordos, é preciso ter algo concreto, né? Nesse sentido, como o senhor vê esse movimento do Brasil em tentar obter uma declaração conjunta com outros países, nesse caso a França, focando na COP30? Olha, sem dúvida é muito importante essas negociações que o Brasil tem que fazer com inúmeros países. No começo dessa matéria, vocês mostraram ali o presidente Macron, o presidente Lula, se cumprimentando ali no início do G20, essas imagens, que foi em novembro, no Rio. E vocês se lembram que o presidente Lula fez uma declaração muito importante no final do G20, dizendo, para combater a emergência climática que o mundo vive, nós precisamos zerar o saldo de emissões em todo o planeta em 2040, não mais em 2050, até 2045. E é muito importante, então, que a COP30 seja, na minha opinião, a mais importante das 30 COPs, porque os países que estão lá deverão concordar com o que o presidente Lula já colocou como desafio na reunião final do G20 e acelerarem muito a redução das emissões dos gases de efeito estufa, muito mesmo. A China, a Índia, a União Europeia, o Brasil, a Indonésia, a Rússia, mais difícil a Rússia, mas de qualquer modo é muito importante então que a COP30 se torne, como eu falei, a mais importante das 30 COPs, porque nós estamos caminhando numa emergência climática muito mais rápida do que a ciência indicava alguns anos atrás. Então, eu acho que essas conversas do presidente Lula, eu espero que ele tenha tratado disso também, quando ele esteve alguns dias atrás, semanas atrás, na China. China é hoje o país que mais emite gás de efeito estufa. Então, vamos realmente ter expectativa que o presidente Lula vai entrar em acordo com todos esses países. Professor, essa COP realmente tem tudo para ser a mais importante, porque nós enfrentamos no dia a dia os impactos das mudanças climáticas, inclusive do ponto de vista econômico, né? Quanto prejuízo já foi causado, não só no Brasil, mas mundo afora, porque tem seca demais ou chuva demais, vidas se perderam. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma esperança que dessa COP vá sair algo mais concreto? Porque a impressão que se tem muitas vezes, né, professora, é que muito se fala e pouco se faz. Infelizmente, desde que a gente teve em Glasgow, na Escócia, a COP26 em 2021, que todos os 196 países concordaram que não podia deixar a temperatura passar de 1,5 graus, lá em 2021 estava perto de 1,2 graus, e todos os países assinaram a meta da COP26, que era zerar as emissões, saldo de emissões até 2050 e rapidamente reduzir de 2021 para 2030, 43% de redução das emissões em relação a 2019. Isso não está acontecendo. Em 2024, nós tivemos a maior emissão da história e está muito difícil imaginar que será reduzida em 43% de 2025 a 2030 e, como você já mesmo mencionou corretamente, tivemos todo o recorde de eventos extremos, ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas excessivas, rajadas de vento, ressacas, nesses 2 anos, de meio de 2023
Até agora, a temperatura esteve acima de 1,5 graus. Então, sem dúvida, esse é um... Mas, infelizmente, as COP 27, 28 e 29, elas não avançaram muito. A COP 30 terá que ser a mais importante das 30 COPs. E muitas vezes a gente, claro, fica esperando que os governos implementem, mas também tem que ter um envolvimento geral da sociedade, inclusive das empresas. Olha essa notícia, eu gostaria da sua análise também, viu, professor? Porque a gente vai falar agora de empreendedorismo e meio ambiente. O incentivo a pequenos negócios nas cidades da Amazônia Legal tem contribuído para o desenvolvimento social e a preservação ambiental. Para se ter uma ideia, só no Amazonas são mais de 249 mil empreendedores individuais, micro e pequenas empresas ativas. O apoio e incentivos econômicos para essas empresas na região podem reduzir a dependência de atividades que pressionam a floresta e contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável. Eu digo isso porque é o seguinte, existem pessoas que moram na Amazônia e elas precisam sobreviver, não é, professor? De que forma, por exemplo, outras empresas aqui do país podem apoiar esses pequenos produtores, muitas vezes ou comprando crédito de carbono ou comprando esses produtos direto, né, para produção maior, em larga escala. Qual seria esse papel, né, também da iniciativa privada para apoiar nesse processo? Sem dúvida, a iniciativa privada tem um enorme desafio. Por quê? Porque estudos, inclusive estudos que nós estamos realizando, ele já vem mostrando que o grande potencial social e econômico e ambiental para a Amazônia é o que nós chamamos uma sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Quer dizer, é uma economia que é baseada na riquíssima biodiversidade que a Amazônia tem. A Amazônia é a maior floresta de biodiversidade do mundo, no mínimo 13 das espécies de plantas e animais estão na Amazônia de todo o mundo, e ainda a economia desses produtos, das cooperativas, dessas pequenas empresas, ainda é pequena, é 1,2% do PIB da Amazônia. Então, o setor privado seria muito importante que ele ajudasse a dar escala. Essa bioeconomia da sociobiodiversidade, ela emprega muito mais gente do que, por exemplo, pecuária, ela traz um lucro muito maior também, mantém a floresta. Então, nós todos brasileiros teremos que dar muita força para essa nova economia, né? Os produtos da nossa biodiversidade. Normalmente, a gente conhece bem, sem dúvida, o açaí, a castanha, o cacau, o cupuaçu, o buriti, mas na Amazônia tem centenas e centenas produtos da biodiversidade. Então, o setor empresarial, o setor financeiro e até mesmo políticas governamentais têm que dar uma grande escala para nós criarmos essa nova socioeconomia dos produtos da biodiversidade.